Fala galera do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Então pessoal, trazendo mais um vídeo pro nosso canal, né? Foi um projetozinho bacana, pessoal. Vamos fazer um mini radar, tá ok? Então, vocês viram aí funcionando, né, pessoal? Estou utilizando um servomotor, um micro servomotor com um sensor ultrassônico, beleza? E aí pessoal, para acoplar esse sensor, eu fiz esse gabarito, ó. Ele está apenas colado com aquela cola quente, bastante aqui em cima. Vocês podem estar fazendo esse gabaritozinho simples, pessoal, pedaço de plástico, ok? Para estar sustentando o nosso sensor para fazer a captação do nosso objeto, ok? E aí estou utilizando também um buzzer, pessoal, para poder emitir um sinal sonoro, né? Quando ele capta o objeto, juntamente com o LED para emitir o sinal de alerta, né? Então, quando o objeto é captado, o LED acende e o buzzer também é acionado, ok? Estou com um resistor de 220 ohms, pessoal, aqui no LED, para que o nosso LED não venha queimar. Estou deixando no começo do vídeo aí, pessoal, o circuito para vocês estarem montando. Vocês pausem o vídeo, pessoal, e pode estar montando, tá ok? Então vamos fazer aqui a nossa montagem para esse vídeo não ficar muito longo. Vou pegar aqui o nosso sensor. Ele tem 4 fios, pessoal. 2 são de alimentação. O vermelho aqui é a alimentação positiva. E o nosso verde aqui está sendo o fio negativo, ok? E aí os outros 2 fios são o emissor e o receptor. No caso, o emissor vai estar ligado no pino 8. E o receptor vai estar ligado no pino 9 do Arduino. Beleza? Vou fazer aqui rápido, pessoal, mas vocês podem estar acompanhando o esquema no começo do vídeo. Vocês pausam que vocês conseguem fazer devagar. O nosso servomotor, ele tem o fio vermelho que é a alimentação, 5 volts. O amarelo que é o sinal. E ele tem o marrom que é o negativo, ok? Então, aí pessoal, é importante que o servomotor, para ele possuir uma corrente de consumo maior do que os 20 mA da porta do Arduino, então a gente tem que ligar ele numa fonte externa, tá ok? Para que ele não venha danificar o nosso microcontrolador, beleza? Então eu vou ligar ele numa fonte externa. E aí detalhe, pessoal, o negativo da fonte tem que estar ligado com o negativo do Arduino, ou seja, o GND do Arduino, tá ok? Então vou fazer logo essa ponte. O GND do Arduino, vou colocar aqui no barramento negativo. Vou ligar aqui o negativo do servo. E vou pegar um outro fio que sai do negativo para a gente estar ligando na fonte, beleza? E aqui o amarelo do servo vai no pino 10 do Arduino, ok? Então sobrou aqui os nossos 2 pinos da gente estar alimentando. 5 volts e alimentação negativa que já está jampeada com o GND do Arduino, beleza? O que mais vamos fazer agora? A ligação do nosso buzzer. O buzzer, o positivo do buzzer. Deixa eu pegar aqui. O positivo do buzzer vai no pino 11 do Arduino. Positivo. Vai lá no pino 11 da porta do Arduino. Pino digital 11. E o outro é o negativo. Ele vai ligado no barramento negativo, ok? Então o negativo aqui do buzzer vai ligado no barramento negativo da nossa protoboard. Dessa maneira. E aí a gente tem que ligar o nosso LED. O positivo do LED, pessoal. Positivo do LED vai no 12 do Arduino, beleza? Na porta digital 12. Saiu aqui o nosso GND, deixa eu ligar ele novamente. E vamos ligar, pessoal, a alimentação do nosso 5 volts do Arduino para o nosso barramento de 5 volts da nossa protoboard. Por quê? Porque o nosso sensor ultrassônico vai pegar a alimentação do Arduino de 5 volts, ok? Então eu vou jogar a alimentação dos 5 volts do Arduino aqui no barramento positivo, onde está ligado o nosso sensor ultrassônico.
Então, beleza, pessoal. Montado nosso circuito. Aqui, pessoal, ele é um radar, né? Mas a gente poderia também formar um sonar, né? Então, a diferença do sonar e o radar, basicamente, é só a forma de onda e o meio para qual ele se propaga, ok? Mas ambos têm o mesmo conceito, ou seja, eles se orientam pela ecolocalização. Então, todos eles funcionam com o mesmo conceito da ecolocalização. Porém que o sonar, ele é aplicado na náutica, né, via náutico, os submarinos, navio, utilizam o sonar. Então as ondas se propagam em meio mecânico, a onda sonora se propaga em meio mecânico pelas ondas do mar. Ok? Já o radar, ele é no ar, né, que se propaga, e até no vácuo também, e aí ele utiliza ondas de rádio, né, ondas de rádio que trabalham, funcionam com ondas eletromagnéticas, né, pessoal, a luz, né, então se propaga na velocidade da luz, tá ok? Então a diferença básica é essa, mas o conceito é o mesmo para ambos. Então esse caso específico aqui é um radar. Então vamos montar aqui em cima do nosso teclado, pessoal, para a gente estar vendo ele funcionar. Beleza, pessoal? Vou ligar aqui só alimentação positiva e alimentação negativa, beleza? Só estou em cima do teclado, não sei se vai ter algum problema aqui dele estar digitando as teclas aqui. Deixa eu ver se não vai atrapalhar o nosso código aqui. Aqui o circuito que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, eu estou aqui dentro, para poder gerar o gráfico, pessoal, eu estou utilizando esse programa aqui chamado de ProSing, ok? Esse programa é gratuito, pessoal, vocês podem estar utilizando, baixando ele direto do site prosing.org, beleza? Ele é semelhante ao Arduino, só que a linguagem dele, pessoal, é em Java, ok? Então, a linguagem dele é em Java. Então, mesmo que vocês não tenham conhecimento da linguagem Java, lá existe bibliotecas prontas, pessoal, igual o Arduino. Aí vocês podem estar utilizando, vocês podem estar adaptando para a necessidade de vocês, tá ok? Vou só mostrar um ponto importante que vocês têm que estar ciente para o programa funcionar de maneira correta, ok? Vocês estão vendo aqui, ó, COM5. COM5, pessoal, é a nossa porta serial do Arduino. O Arduino está utilizando a COM5. E 9600 é a velocidade. Então, essas duas coisas, pessoal, tem que estar em conjunto aqui nesse programa e lá no Arduino, ok? Se não tiver, não vai funcionar. Aqui, pessoal, é a tela, o tamanho da tela, então vai depender do aparelho do computador, notebook que vocês estão utilizando, vocês podem estar modificando essa informação. E outra informação que eu incluí, que eu adaptei aqui, foi essa condição aqui, um for, pessoal. Incluí esse for, ó, vocês estão vendo aqui, ó, só para apresentar aqueles ângulos fixos da nossa barra gráfica, ok? Então, basicamente, foi essas informações que eu implementei. As outras eu substituí apenas a porta serial e a velocidade, ok? Então aqui é só executar, ó, vocês estão vendo? Executar, ele vai gerar o nosso gráfico. Ó. E aí o servo já está na posição, pessoal, perceba que ele já está a barra correndo. Então no próprio momento que, ó, só que o nosso buzz não está acionando, por quê? Deixa eu ver se está ligado de maneira correta. Opa! Só o mau contato aqui do nosso buzz, pessoal. Vamos ver agora. Pronto. Só o mau contato aqui. Deixa ele voltar, pessoal, retornar. Vou mostrar aqui para vocês. Protoboard tem essa dificuldade, pessoal, porque os fios sempre dão um mau contato, né? Que não ficam presos firmemente, né? Então, sempre tem esse probleminha, ok? Ele tá voltando para a posição original, pessoal. Percebe que o gráfico ele tá só na metade da tela, ó. Então, lá tá o ângulo tá zerado, fora de alcance não tem nenhum objeto, o status tá livre, ok? Quando ele detecta o objeto, o status mostra detectado, beleza? Começou, ó. Perceba que fica vermelho na barra gráfica toda vez que detecta um objeto. E aí ele mostra ali para mim a distância que está detectado o objeto, ó, e o ângulo vai percorrendo. E aí status, objeto detectado, e fica o barramento vermelho no gráfico, ok? Então toda vez que um objeto apresenta-se na frente do sensor, ele detecta, beleza? Ele está retornando, pessoal, de novo, aí vai começar tudo de novo, daqui a pouco o gráfico vai começar a percorrer aqui, ó. Perceba que lá está zerado.
Vamos esperar ele retornar para a posição original. E aí esse ângulo, pessoal, e daqui está movimentando um ângulo por vez, mas vocês podem estar alterando, ok? Ó, começou. Então detectou ali, ó, 2 centímetros, 7 centímetros, 10 centímetros. Essa distância, pessoal, está limitada a 20 centímetros, beleza? Porque eu limitei a 20 centímetros, mas vocês podem estar implementando uma distância maior. Vou dar uma explicada aqui no código, pessoal, do Arduino, que aí vocês vão entender, beleza? Então vou só desligar ele aqui para a gente ver aqui o código. Pronto, tirei aqui de cima do notebook, pessoal. Deixa eu fechar essa barra gráfica. Deixa eu abrir aqui o código do Arduino, beleza? Vou mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Aqui dentro do código do Arduino, então estou utilizando a biblioteca servo.h, porque eu estou utilizando o nosso servo motor. E aí vocês podem estar vendo, pessoal, ó, as constantes que eu estou utilizando. Então, utilizei uma constante inteira para o emissor, que está no pino 8. O receptor está ligado no pino 9 do Arduino, beleza? O nosso buzz está ligado no pino 11 do Arduino e o nosso LED no pino 12 do Arduino. Tudo aí são constantes, pessoal. Constante do tipo inteiro, ok? São nossas variáveis. Eu estou utilizando... Vou voltar aqui, pronto. Eu estou utilizando, pessoal, essa constante inteira chamada distância limite. A distância limite para ele detectar o objeto. Então, o objeto até 20 centímetros, pessoal, dentro de um raio de 20 centímetros, ele vai detectar. Entendeu? Vocês podem estar alterando esse valor aí. Até 2 metros eu sei que ele funciona tranquilamente. Eu não sei se de distâncias maiores ele funciona. Eu não testei, mas até 2 metros, pessoal, ele funciona bacana, ok? E aí estou utilizando uma constante variável do tipo long e do tipo inteiro, o tempo e a distância, para a gente estar acionando o nosso sensor ultrassônico, beleza? Precisamos dessas variáveis. Dentro do void setup, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Dentro do void setup, utilizando a função pmode, eu estou setando o nosso emissor como saída, porém o nosso receptor é como entrada, ok? Então o receptor ele é input, entrada, está entrando o sinal. E aí os pinos do LED e do buzzer, eles são como saída, ok? Então estou utilizando a função pmode também, tá? Como saída. E o nosso servo motor está ligado no pino 10 do Arduino. E aí, pessoal, serial begin, né? 9600 para estar trabalhando com o ProSync, tá ok? Então, essa velocidade aqui do Arduino é a velocidade que tem que estar lá também no ProSync. Então, duas informações básicas para ele funcionar. É a velocidade e a porta serial. Ferramenta, vocês veem, ó, que está com sync, é a mesma que está lá no programa do ProSync, ok? Então, vocês têm que modificar essa informação para estar de acordo. E aí, dentro do void loop, pessoal, nós vamos ter o nosso código funcionando. Ele vai fazer a varredura do ângulo de 15 até 165, utilizando o for, né? Eu expliquei para vocês, pessoal, como é que funciona o for. Então, se o ângulo for igual a 15 e o ângulo for menor ou igual a 165, ele vai incrementar 1 grau por vez, beleza? O ângulo aí, mais. Se vocês quiserem implementar em 5 em 5, em 10 em 10, pessoal, só é vocês ir aqui alterar, ó. Vocês vão tirar um sinal de mais, colocar igual, e aí vocês colocam o valor. Por exemplo, se for 5, vocês colocam 5, beleza? Então fica dessa maneira aí. Ele vai implementar em 5 em 5. Vamos deixar aqui mais como estava. Em 1 grau, tá ok? E aí ele vai fazer toda essa varredura, pessoal. E aí vai mostrar na tela, pessoal, no caso do serial print, ele vai mostrar lá para o ProSync essas informações. Isso aqui tem que estar dessa maneira para ele funcionar, pessoal. O ProSync só vai entender dessa maneira, ou seja, o ângulo, ele vai ter que ter a vírgula, vocês percebem que está dentro de aspa, e a distância, ela vai ter que ter o ponto, ok? Então, essas informações desse serial print aqui vai ser puxada para o nosso ProSync, para ele gerar aquela barra gráfica lá que vocês viram, ok? Então tem que estar dessa maneira para ele funcionar. E aí aqui a mesma coisa, pessoal, ele está só retornando ao contrário, né? Ele chega lá no final e retorna, né? Do 165 para o 15, tá ok? Tá, aqui é negativo, 2 sinal, ó.
que é decrescente em 1 grau e 1 grau. Se vocês quiserem implementar em 5,5, é a mesma coisa que eu já expliquei agora lá. Só é vocês colocar menos, e aí coloca um valor igual e o número que vocês querem. Beleza? E a mesma coisa, o ponto, a vírgula e o ponto decimal. E aí, pessoal, o void loop ele se encerra aqui nessa chave, ok? Mas eu criei mais duas funções separadas do void loop. Por quê? Para que não haja interferência, pessoal, porque quando a gente está trabalhando com o sensor HC, ele pode estar captando valores, né, aleatórios. Por isso que a gente tem que determinar em blocos separados para que não haja esse conflito, ok? Então, percebam que o cálculo da distância, o emissor, ele está desligando e ligando pelo intervalo de entre 2 e 10 microsegundos. Então, isso é muito rápido, pessoal. Isso é imperceptível para nós, né? Mas ele está fazendo isso. Ou seja, quando ele está mandando a informação, na verdade ele manda, liga e desliga o pulso, tá ok? E o nosso receptor ele vai estar sempre no nível lógico alto, ou seja, sempre ligado para estar captando o objeto, beleza? E aqui, para calcular a distância, né, a fórmula, velocidade é igual a distância sobre o tempo. Então, nesse caso, se eu quero a distância, vai ser o tempo multiplicado pela velocidade. Percebeu, pessoal? Aqui a velocidade é 0,034, quer dizer que é 340 metros por segundo, ok? Que é a velocidade do som no ar. E por que está dividido por 2? Porque ele leva um tempo o sinal para ir e para retornar. Então, ele envia o sinal bate no objeto e retorna para ele. Por isso que tem que estar dividido por 2. Percurso de ida e volta. E aí, nesse bloco separado aqui também, ó, eu criei a função verificar alerta, que vai verificar se tem algo no sensor, entendeu? Algo próximo do sensor dentro daquele parâmetro de 0 a 20 centímetros que a gente determinou. Vocês podem estar alterando aquele valor, ok? Então, como é que está funcionando aqui? Ó? Ele está usando uma condição, né? Uma função se. Se distância for maior do que zero e distância menor ou igual à distância limite, ou seja, menor ou igual a 20, que aqui no caso aqui é aquela que a gente determinou, o que é que ele vai fazer? Digitar o white, vai acionar o LED e vai acionar o nosso buzzer, beleza? Vai ligar o LED e o buzzer. Caso contrário, pessoal, caso o valor seja falso, ou seja, não tenha nenhum objeto detectado, ele vai fazer o quê? O LED vai permanecer desligado e o nosso buzzer vai permanecer também desligado, ok? Então, esse daqui encerra o código, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, viu? Peço uma força para vocês aí, pessoal. Se inscrevam no canal, pessoal. Deixem um like aí, pessoal, para que o YouTube compartilhe isso com mais gente, tá ok? Para que a gente traga mais vídeo para vocês. Então, fique com Deus, pessoal. Até a próxima. Valeu!